Eu sempre fui filha de mãe solteira, desde pequenininha, e na minha casa sempre foi eu, minha mãe e minha irmã. E dentro da minha casa, a minha mãe sempre teve um relacionamento muito aberto com nós duas, muito amiga. Então ela sempre trouxe uma orientação e um diálogo muito aberto, muito próximo e muito próspero dentro da nossa família. E eu lembro que com o tempo minha mãe tinha que deixar eu na casa da minha avó para ela ir trabalhar. E a minha avó sempre trabalhou cuidando de idosos. Então na casa dela morava um senhor e ela cuidava também de uma outra pessoa, mas aí ela ia pro trabalho dele. E nessa época, eu lembro que minha mãe sempre foi muito de dar liberdade, da gente falar o que a gente queria, pensar, sabe, o que a gente quisesse, expor o nosso pensamento, nosso sentimento de uma forma muito tranquila, sabe? E ela deixava a gente usar as roupas que a gente queria, fazer os penteados que a gente queria. E nessa época, eu lembro que na casa da minha avó, eu escutei de alguns tios, de algumas pessoas, que a minha mãe deixava eu ser vulgar, sabe? E eu nem sabia que era isso, porque eu era uma criança, mas eu sabia que era uma coisa ruim, porque era o que minha mãe me orientava, mas falava pra eu não dar bola pra isso. Até que eu fiz 6 anos de idade, e na casa da minha avó tinha uma área, com uma mesa assim, encostada pra parede, e minha avó tava dormindo, e tava chovendo muito, era uma sexta-feira à tarde. E nesse dia, eu lembro que eu tava de calça leg, bota e blusa de frio, porque tava fazendo muito frio. E eu fui almoçar. E aí eu peguei minha comida, sentei do lado de fora, e o senhorzinho que a minha avó cuidava dele, que morava na casa dela, também. E aí ele sentou do meu lado, eu achei estranho, eu lembro ainda que eu peguei o prato e sentei do outro lado, eu tinha uns 6 anos de idade. E aí ele pegou e sentou, e não tinha mais pra onde eu ir com a cadeira, e ele sentou do meu lado, meio que me encurralou. Eu olhei assim, né, continuei comendo. E aí foi quando ele pôs a mão em cima da minha perna, tudo em silêncio. Eu tirei a mão. Olhei pra ele, ele falou assim, ó, eu posso? Ele ainda teve coragem, a cara de pau, de perguntar se ele podia fazer o que ele tava fazendo. E eu fiz assim que não. Aí o que ele fez? Ele passou a mão por trás da minha cintura, tipo, me prendeu assim, colocou a mão dentro da minha roupa e ficou fazendo as coisas com a mão dele lá. E aí naquele momento eu fui me remexendo até eu sair, tudo muito em silêncio, e corri pro quarto da minha avó. E minha avó tava dormindo. E eu fiquei lá sentada sem saber o que fazer. Aí minha avó acordou para se arrumar para ir para o trabalho dela e eu fui embora. E passou sexta, né? Passou sábado. Aí quando deu domingo à noite, a gente sempre deitava no sofá, se juntava nós 3 para assistir televisão. E minha mãe falou para eu ir arrumar minhas coisas para outro dia ir para casa da minha avó. E aí foi onde eu peguei e contei para ela o que aquele moço tinha feito comigo. E claro que ela fez um escândalo, né? Com certeza, deveria ter feito mesmo. Ela ligou pra minha avó pegou e mandou o senhorzinho embora. Mas a minha mãe não denunciou ele porque ele já era muito de idade. Mas pelo menos a gente conseguiu afastar ele. A denúncia teria servido pra ele pagar pelas coisas. É uma forma de punição e não deixar ele solto pra fazer isso com outra criança. Porque graças a Deus, ele não fez nada pior comigo e a atitude da minha mãe me ajudou a não ficar traumatizada com a situação. Mas não é a realidade de todas as meninas, né? Então eu tenho uma mulher incrível na minha casa que é um exemplo de mãe, é um exemplo do que eu quero ser e fico muito feliz dela ter me ajudado, me apoiado. E hoje, por mais que eu ainda sou muito novinha, tô com um namoradinho, a gente ainda não fez nada, pra vocês terem ideia. Mas eu influencio outras meninas a não aceitarem e a sempre denunciarem qualquer tipo de abuso para não se tornar um